Pesquisa comprova que o aumento de lucro de um escritório de advocacia é consequência de diferentes fatores, como estratégia de preço, incremento da produção, administração de talentos e iniciativas junto ao cliente, a lucratividade dos escritórios de advocacia. Gesto de gestão. E aí, tá tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo aqui ao Gesto de Gestão, hashtag 42, hashtag 42. O podcast da administração de escritórios de advocacia. Quem vos fala é o Ale Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. André. Olá, Lupe. Olá, Daniele. Já com cadeira cativa. Já. Você vê que ela já senta no mesmo lugar, já tem o microfone. Já tem, já tá. E tá pegando a coisa da crônica, hein? A crônica, gesto de inovação, tá crescendo. Parabéns, Daniele. Parabéns mesmo pela... Em breve... Com teu apoio. Ah, que isso. Em breve mais informações sobre esta crônica, nas redes sociais. E olá, ouvintes, obrigado por toda a atenção. Eu queria fazer uma revelação, né? Se tudo der certo e nós cumprirmos todos os prazos, hoje, 14 de setembro, é o meu aniversário. Ou seja, se não for publicado no dia 14, eu já deixei claro aqui que dia 14 de setembro, tá certo, Lupe? Tá certo, Lupe? É o meu aniversário. Você viu, né? Senti a pressão. Você viu. Hoje, 14 de setembro, é o meu aniversário. Não, parabéns, hoje, André. Obrigado. Hoje, 14 de setembro, estamos aqui na Compasso gravando esse podcast. Eu vou deixar claro isso que a gente grava de vez em quando. Só tem uma coisa que pode acontecer. Se o Elon Musk comprar todo o sistema de internet do planeta, aí eu não garanto. Não, mas eu acho que até 14 de setembro ele não consegue comprar nada que ele quer, né? Não, ultimamente ele não consegue comprar, ele tá com dificuldade. Ele tá. Inclusive diz que parece que ele começou a ouvir o gesto de gestão exatamente pra ele ver se ele para com essa mania de fundador, né? Mas então já falei aqui que é o meu aniversário, tá certo? Já contei aqui para o pessoal. Hoje aqui, né? Parabéns então pra você pelos seus 22 anos. Obrigado. De carreira. Nem de carreira, né? Nem de carreira. Vamos lá. Hoje o nosso gesto de gestão será sobre uma pesquisa chamada Law Firm Profitability, e eu achei muito interessante essa questão do Profitability, né, Report, que foi de responsabilidade de duas empresas, uma é a Law Vision e outra é a Iridium Technology. Isso é muito interessante quando duas empresas, uma de tecnologia e uma sobre a advocacia, né, sobre as questões de tendência da advocacia, se juntam e fazem e desenvolvem uma pesquisa. Ela foi publicada recentemente e tratou dos aspectos de rentabilidade dos escritórios de advocacia. Eu acho muito interessante que, primeiro, a gente trabalha com a questão da receita, do faturamento, mas logo depois, moto contínuo, a gente tem que trabalhar com as questões de rentabilidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a receita que você tem, a outra é a rentabilidade. Às vezes você tem escritórios que têm uma grande receita, mas que não conseguem ser rentáveis e muitas vezes, e acontece isso, escritórios com receitas menores, mas com uma alta rentabilidade. Eu costumo afirmar que existem momentos para cada uma dessas duas coisas estarem atuando. Eu acho que no começo de uma jornada de um escritório de advocacia, Daniele, é muito importante se aumentar a receita, mesmo que se comprometa a rentabilidade, porque é um momento onde eu chamo, pode causar polêmica, nós estamos bem também nessa coisa de polêmica. Agora nem adianta mais a ternura. Não faço nem mais esse disclaimer, né? Olha, gente, que é a questão de comprar mercado, né? Você compra mercado. Escritórios de advocacia podem comprar mercado. Eles compram mercado quando dão atenção muito mais para a receita, que a gente chama de produtividade, do que para a rentabilidade que é dada pela margem. Agora, há um determinado momento que você não consegue sobreviver só com a receita, então você tem que dar atenção. Então são estágios diferentes dos escritórios de advocacia. Essa pesquisa está na 4ª edição e foram consultados, nesse caso dessa última, foi lançada recentemente, 74 escritórios dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Austrália e Nova Zelândia. Eu sempre fico preocupado antes que o Lupe pergunte, e o Brasil, né? Que até a Nova Zelândia, com todo respeito à Nova Zelândia, adoro a Nova Zelândia, mas até a Nova Zelândia é consultada, pô, é fogo, né? Que por meio dessas suas lideranças desses escritórios, responderam questões sobre rentabilidade,
projetos estratégicos, fluxos de informação, muito interessante isso, fluxo de informações, ferramentas e tecnologias em uso, bem como os instrumentos de modelagem e cálculo de lucro. Me chamou a atenção, Lupe e Daniele, antes de fazer, que tem uma questão que a gente vai até ver, que é o cálculo do lucro. Achei bem interessante, assim, lucro não é uma coisa que é dada, não tem uma formas de se avaliar e de se aferir, Daniele, lucro de escritórios de advocacia, que não é só a questão de receita menos despesa, sabe assim? Bem interessante, a gente vai ver, não vou antecipar. Boa. Já tava curiosa aqui. E eu não vou te perguntar sobre o Brasil também. Obrigado, já não falamos. ainda. Mas pergunta sobre a Nova Zelândia que eu tô... Você sabe que há alguns meses atrás, né, Lupe, você teve, a gente nem fez esse comentário aqui, né, mas o Lupe fez uma viagem encantadora. Foi. Pra Turquia e Grécia. E lá me vi eu, Daniele, enquanto o Lupe estava lá desfrutando das belezas naturais desses dois lindos países, eu fui pesquisar sobre o mercado da advocacia nesses dois países. E Nossa, é interessantíssimo. eu já queria te arrumar um trabalho pra você passar lá. É interessante. Vai visitar uns escritórios. Eu já quase fui fazer umas matérias lá, né? Ele no WhatsApp, na série. Mas é incrível isso, porque são mercados muito interessantes. Como a Grécia de uma maneira geral, Sim, né? Mas é um sim. mercado curiosíssimo. Sim. Até sobre a advocacia. Mas isso fica para um outro... Mas vamos fazer um episódio de curiosidades aí. Países que não estão no... Isso aí. Mas André, Dani, a questão da rentabilidade, né, voltando aí pro tema, é um ponto sensível para todas as empresas, eu acho, né? Mas... depois de tanto tempo aqui, a gente conversando, André, ouvindo tudo que você sempre traz, me parece que para os escritórios de advocacia, isso é muito mais complexo. Procede isso? Procede por uma questão, primeiro, comportamental, né? A resistência que a advocacia, principalmente a brasileira, e aí a gente tá falando da brasileira especificamente, tende a encarar um pouco a questão do lucro como consequência da sua própria atividade, né? Eu sempre costumo dizer que há uma má interpretação sobre as questões da regulação, e principalmente no que diz respeito a que escritórios de advocacia não precisam ser mercantilizados, ter uma atividade mercantilizada, o que é condenado, o que é restrito, vamos falar melhor assim, pelo regramento, mas que tem uma atividade comercial, existem contratos, né? Existem clientes, existem contratos, existe uma relação comercial que não precisa estar transportada para a questão da mercantilização. Então os escritórios de advocacia sempre tiveram muita dificuldade de falar sobre lucro. Então esse é o primeiro aspecto, ele é quase comportamental. E essa complexidade também ela se dá no fato do modelo de negócio não permitir uma visão tão explícita do lucro, como em outros negócios, né? Em outros negócios o lucro é algo explícito. Nós sabemos lucro de banco trimestralmente. Trimestralmente eu sou obrigado a saber quanto é que o Bradesco lucrou, que me parece ser uma coisa interessante, né, Dani? Não sei o que você pensa sobre isso. Às vezes eu acho meio ruim. Não, quando eu vejo que eles estão, eu também, né? E baixa aquela pena, né? Não, no escritório de advocacia, né, André? É como se assim, muitas vezes até esse dado não é nem transparente, né, para os seus colaboradores, né? Às vezes existem muitos escritórios que nem compartilham o faturamento ou a lucratividade para os seus colaboradores. Ficam informações restritas, às vezes, ao âmbito de sócios e não compartilhadas com a equipe. A grande maioria, né? A grande maioria. E tanto é que a gente tem que fazer... É um tabu. Tanto é que a gente tem que fazer referência àqueles escritórios que falam sobre faturamento, e eu vou fazer uma referência aqui explícita ao Matos Filho, que decidiu como política de comportamento deixar público o faturamento. É uma política. Ele emite um relatório anual falando sobre faturamento. Quer dizer, um grau de transparência para que todo mundo, de todos os níveis, sob o ponto de vista funcionais dentro do escritório, conheçam e saibam. E isso foi uma política adotada. Ela não é uma questão que um dia não, tem uma coisa. E quando você pergunta, e aqui faço uma menção ao Quiroga, né, que é o managing partner do escritório, ele fala que foi uma decisão exatamente porque no mercado brasileiro não se falava. E ele achava que era uma postura de liderança, que é uma postura de líder falar. Isso é sensacional, então um abraço para o Quiroga. Mas isso não acontece com todas as lideranças, Daniele, muito bem lembrado por vocês, de importantes bancas que muitas vezes não revelam e não permitem uma análise precisa sobre a sua... Eu não vou falar nem sobre a sua lucratividade, viu, Lupe? Eu vou falar sobre a sua atuação. Interessante a gente saber, porque quando você fala, você pode falar sempre, quando você divulga, você pode divulgar o que cresce, mas se você divulga, isso é uma política,
você divulga, se diminui. Quer dizer, o fato de você saber que essas são as variações do próprio mercado é interessantíssimo, é um desapego, né? Agora pegou. Não, agora eu vou te falar uma coisa. O desapego pegou. É por isso que cada vez mais escritórios procuram instrumentos de gestão legal para que não gerem enganos, né? E para não se enganarem, né? Para não se auto-enganarem. A pesquisa oferece uma visibilidade para importantes aspectos, a começar pelo fato da rentabilidade e gestão de lucros continuarem a serem tópicos críticos para grandes escritórios que estão enfrentando esses assuntos de diferente maneira. Então, é sim crítico, e quando a gente vê que a crise que nós estamos vivendo não é uma crise restrita ao Brasil, é uma crise, digamos, mundial, sob o ponto de vista econômico, né? A economia da advocacia está passando por situações como inflação, escassez de talentos, isso é uma coisa muito curiosa. Daniele nos trouxe no último gesto de inovação aspectos importantes sobre isso, quer dizer, a mudança inclusive na formação desses profissionais, essa escassez de talentos. Uma das tendências, e é tema que eu estou preparando para um próximo gesto de gestão, é a fuga de talentos, né? É porque a gente já falou aqui sobre retenção. A gente vai usar essa coisa, né? De que você tem a atração, a retenção, a sucessão, e agora você tem a fuga. Os caboclos estão fugindo, né? Seguros. Por isso que vamos renovar o contrato com o Daniele Serafino, pelo amor de Deus. Já. Né? Lupe, você é o responsável por isso. Vai ser igual Fórmula 1, é antes do intervalo. Antes do final. E contratos longos. Eu não quero contratos curtos, assim, exatamente para dificultar a concorrência. Né? Rotatividade é um outro aspecto importante. Disputas salariais, nós vimos nos Estados Unidos o ano passado, inclusive com grandes escritórios fazendo 2 ajustes. Nos Estados Unidos, muito tradicional que os escritórios trabalhem com um ajuste anual. O ano passado a gente teve escritórios liderando aí um processo que foi muito comentado à época de 2. Quer dizer, tão difícil reter que você senta de novo com ele, avalia de novo e diz assim, ó, fica aqui que eu quero reter. O que faz, segundo a pesquisa, tudo isso, que haja um elemento de sofisticação nos instrumentos de gestão de lucro dos escritórios. Ou seja, toda essa situação mundial criou para a gestão de escritórios de advocacia uma certa sofisticação. E eu acho importante a gente fazer isso porque geralmente é uma crítica aqui, e essa é uma crítica de longa data, eu vou usar uma palavra forte, né? Mas essa tacanhez, digamos assim, que algumas bancas muito representativas no mercado brasileiro sofrem no que diz respeito à sua gestão de lucros. Ó, a gente tem desapego, a gente tem governança e agora a gente tem sofisticação. Eu gostei dessa palavra. É bom, gostei. Eu sabia que você ia gostar disso. Não, mas é verdade, porque não é mais possível tratar a necessidade dos escritórios terem lucro como uma conta básica de diminuição da receita pelos custos diretos e indiretos para se encontrar a margem, né? É exatamente isso. Inclusive tem uma tese, e até eu falo aqui com a maior tranquilidade, porque a Daniele participou ativamente de cunhar uma expressão que eu acho muito melhor, inclusive, do que custo indireto, que no caso dos escritórios de advocacia é o custo de servir, né? Daniele participou de um projeto, estivemos juntos nesse projeto, o projeto profissional, aonde foi trazido essa questão do custo de servir. Olha que bonito. Muito interessante, né? Essa expressão, Quanto né? custa você servir? Então não é custo indireto. O que é custo indireto? Porque quer ver uma coisa que escritório de advocacia é super comum. A secretária é custo indireto ou é custo direto? Ela trata do tempo do sócio, né? É o custo de servir. É o custo de servir, não é o custo indireto. Tem nada de indireto nisso. Tá diretamente ligado. Se tem alguma coisa que não é indireta, é esse caso, né? Então, o mercado, principalmente nesses países, Lupe, da pesquisa, são sofisticados sim e agregam a essa operação aparentemente simples que você fez, né? A receita, menos o custo direto, que nos a famosa conta de padaria. Conta de padaria. E sempre lembrando aqui aos nossos ouvintes que, tradicionalmente, nos escritórios, o custo direto são os custos com os advogados. Isso é importante a gente colocar. Isso é importante. E aí o custo indireto ficava aquilo que era tudo, e que agora a gente já sabe que é custo de servir. Essa operação simples precisou agregar outros elementos. Mas observe, Lupe, que a elaboração de modelos mais complexos surtiu bons resultados. Olha só, 60% dos escritórios que foram pesquisados relataram estarem satisfeitos com a sua rentabilidade nos últimos 3 anos. E quase 30% muito satisfeitos, ou seja, o negócio está dando certo. Por isso que agora o nosso próximo gesto de gestão será na Nova Zelândia. Não, brincadeira.
Podemos fazer uma versão... Por isso que não perguntaram aqui pro Brasil, né, André? Possivelmente não. Mas ia destoar a pesquisa. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa que é o seguinte, a gente já sabia, né, e já fizemos gesto de gestão sobre isso, Daniele, sobre os resultados muito positivos da advocacia americana e da advocacia europeia, né? Esse país até amplia um pouco isso, que coloca o México, que tem uma advocacia, e o Canadá, né? O Canadá tem uma advocacia bastante interessante, já tema também aqui. O México, mercado que existe, é grande, mas sem grande relevância internacional, é isso que eu quero dizer. A gente já sabia que havia um crescimento. Agora, satisfeito com o lucro significa dizer que todo mundo... Porque às vezes, já que a gente falou de banco, eu às vezes vejo o lucro do banco e diz assim, não foi tão bom. Pô, se isso não foi bom? Será bom? É o gesto de gestão que é bom? Eu sempre com essa pergunta, né? Que de repente é isso. No Brasil, eu observo processos muito similares, Lupe. Então, eu queria trazer o Brasil para isso também. Escritórios que adotaram modelos de gestão legal mais profissionalizados depois de um período de adaptação natural para qualquer mudança cultural. E eles estão colhendo bons resultados também. Então, a gente já sabe de movimentos nesse sentido. Esse é o movimento da profissionalização. Acho que essa é a gênese do próprio gesto de gestão, que é quando a gente percebe que os escritórios brasileiros começam a se aprimorar sobre isso também. Não, e foi muito bom trazer isso, André, porque você trouxe o Brasil, agora tirando a brincadeira que a gente sempre faz do Brasil, mas você trouxe o Brasil para a conversa. A Dani brincou agora há pouco, mas o Brasil sequer foi considerado, né, para essa pesquisa, mesmo sendo um mercado muito grande, né? Muito grande. É um mercado bastante significativo, né? Apesar dessa significância do mercado, né, Lupe, brasileiro da advocacia, o país se afasta naturalmente da discussão internacional por causa da excessiva regulação. A gente tem que admitir isso, já falamos sobre isso. Daniele já falou sobre isso há 2 gestos de gestão anteriores, um pouco sobre essa questão da regulação que impõe uma visão excessivamente doméstica para a atividade. É muito curioso isso. Ficou uma visão doméstica, né? A gente fala, e fala pouco, né? Quer dizer, se falasse e ainda falasse bastante, ainda não tinha problema nenhum. Porque os americanos, autocentrados do jeito que são, eles falam bastante deles. Mas eles têm um outro tipo de abordagem sobre isso. E nós temos uma dificuldade bastante grande, até mesmo porque esse mercado mais internacionalizado, ele fica debilitado no Brasil por conta da regulação. Então a gente consegue importar e agregar poucos elementos de gestão que seriam fundamentais. Mas outra descoberta que a pesquisa traz é que 27% dos entrevistados relataram lucros superiores. E isso é curioso, quer dizer, um crescimento sobre o crescimento. Então você teria aí a questão de uma lucratividade sobre já a lucratividade colocada. E isso são mudanças de performance. O curioso é que esse aumento foi registrado em escritórios que já haviam performado exatamente muito bem, o que dá uma dimensão do processo de concentração de mercado que nós abordamos algumas vezes nesse gesto de gestão e que a pesquisa comprova, principalmente depois dessa série histórica de 4 rodadas. Eu vou trazer de novo uma questão que a gente aborda pouco, mas que vai acontecer no mercado brasileiro, está acontecendo, é que a gente aqui faz que não vê, que é um mercado de concentração, ou seja, uma ideia de que cada vez mais você vai estar reunindo pequenas bancas embaixo de grandes bancas de advogados. Isso acontece nos Estados Unidos. Essa é a contratação, acontece no mercado internacional e tende a acontecer no Brasil também, por meio do que a gente chama de lateralidades, né? Que é o nome que a gente dá para esses sócios laterais. Eu tenho uma dúvida, que na verdade é uma curiosidade, né? Eu acredito que o aumento de lucro de um escritório de advocacia seja consequência de diferentes fatores, como estratégia de preços, incremento da produção, administração de talentos e iniciativas junto ao cliente. É isso? Mais uma vez, corretíssimo, Lupe. Hoje você tá, porque é meu aniversário, você tá... Eu tenho que caprichar. Hoje o chefe faz aniversário. Você tá indo, tá saindo muito bem. É o nome na porta. É o nome na porta que você tá fazendo. Que a gente tem aqui. E é exatamente isso. 66% dos entrevistados disseram que estão se concentrando sobre os preços dos serviços advocatícios. E esse foi, quem sabe, o mais significativo fator de aumento da lucratividade. Vou repetir porque é muito interessante. Se concentra... Olha como é interessante e como o Daniele já vem alertando sobre isso. Se concentrando sobre o preço do serviço. E quando se fala se concentrando, não significa dizer que está se concentrando a atenção. Exatamente. Está prestando atenção sobre esse preço. E criando mecanismos para controlar, comparar. Exatamente. Medir. E até vendo todas aquelas questões que são demandadas pelo cliente, como sucessivamente
interessante, Daniele nos lembra. E 32 melhoraram a produtividade por instrumentos de aproveitamento melhor dos advogados, que é um outro fenômeno que a gente percebe também. Aproveitamento, que vem a calhar com um gesto de inovação que a Daniele fez, falando sobre as questões piramidais que nós vamos discutir. Esse é o debate que o povo espera. O debate que os nossos ouvintes esperam. Querem o nosso foguete voando, né? Esse sim é o debate. Esse é o verdadeiro debate entre eu e Daniele Serafino sobre o formato foguete e o formato piramidal. Mas isso, quer dizer, o que a Daniele nos trouxe como inovação, tem um elemento de gestão sobre eficiência absolutamente fundamental, que é o que o cliente está demandando. Né, exatamente. Então isso aqui é interessante. Há também os que introduziram novas métricas de lucro, e isso eu achei ótimo. E incrementaram ou sofisticaram, como o Lupe gostou, e descobriram uma contabilidade capenga. Essa é outra coisa que a gente vê. Quem passa por profissionalização, lembram-se lá do pioneirismo? Não quero voltar, mas lembram-se lá do pioneirismo, da questão um pouco espontânea, da falta. Quer dizer, lembra que a gente comentava que passavam algumas coisas? Pois é, uma contabilidade capenga pode ser, é um fator. Então, quando você se concentra no preço e você lança um olhar sobre eficiência, você consegue verificar determinadas lacunas a serem preenchidas. 43 enfatizam o desenvolvimento e a contratação de talentos laterais. Essa é uma outra forma de aumento de lucro também, um instrumento muito conhecido dos escritórios. Ele é pouco utilizado no mercado brasileiro, por enquanto, e quando ele é realizado na surdina, né, Daniele? Lupe, a gente tem assim, ninguém conta muito, né? Não vou contar, etc e tal, que tem preferência. O mercado brasileiro tem uma preferência por crescimentos orgânicos, né? Aqueles que dão um trabalho danado, eu costumo dizer, né? Aquele que você vai crescer por si só. Não, eu vou atrás do mercado, etc e tal, quando já todo mundo sabe que se você for no mercado e trouxer, atrair e der boas condições de uma lateralidade, você vai ter outro tipo de resultado. Não tratamos aqui das coisas pessoais, mas a Daniele é uma sócia relativamente recente de um grande escritório de advocacia, que é o Opsi Blum, Bruno Vanzov, que descobriu que a Daniele era uma lateralidade importante naquilo que ela atuava, né, e até ampliava a área de atuação dela. Então, isso é absolutamente verdadeiro. Desculpa, Daniele, ter feito essa menção. Mas um resultado muito interessante da pesquisa é que 39% reputam o aumento da lucratividade a iniciativa de mudança nos critérios de prioridades dos projetos do escritório. Sabe, Lupe, aquela minha tese que os advogados são dispersos e se distraem? Quem sabe esteja aí a chave para o aumento da rentabilidade. Ou seja, projetos que não davam certo e que ficam lá. E aí, quando você começa a prestar atenção, não, vamos abrir mão disso, vamos focar nisso. Não, eu tô fazendo isso faz 40 anos. Pois é, tá fazendo isso há 40 anos, de repente não vale a pena mais fazer, vamos fazer de uma outra maneira. Eu gosto dessas questões que trazem, e isso é o escritório integrado, né? Não, e entra o desapego aí. Tirando a palavra brincadeira, entra o desapego aí, né? Você fica ali anos no mesmo projeto ali. Sim. Agora, vocês acham que o fator pandemia entra nessa equação aí de lucratividade? Eu falei sobre pandemia, mas na verdade é o trabalho remoto que a pandemia acabou causando. Que a pandemia tem, porque a pandemia gerava uma outra questão também, que isso nos escritórios americanos, no ano passado tivemos diversos artigos especializados sobre isso, a diminuição de viagens. É muito curioso. O mercado americano trabalhava com uma questão presencial que não era você ir no escritório, era você saracotear pelos Estados Unidos inteiro, né? Coast to coast. Coast to coast, exatamente. Né? E isso realmente melhorava, o fato de não ter viagem melhorava a lucratividade. Tem um episódio falando sobre isso. Sim, um episódio falando sobre isso. Mas os organizadores dessa iniciativa, dessa pesquisa, avaliam isso como uma maturidade do mercado sobre esse aspecto. E principalmente sobre o que você diz sobre o trabalho remoto. E não necessariamente que o trabalho remoto como um fator de aumento da rentabilidade. Não é o trabalho remoto que aumenta a rentabilidade, mas o mercado se amadurece e há uma concepção. Essa maturidade é um elemento, de novo, de sofisticação de gestão dos escritórios de advocacia, mais condizente do que a simples definição de quantos dias se está ou não nos escritórios, entende? Quer dizer, essa discussão é meio rasa, assim, quantos dias você vai estar no escritório, né? Folgo 2, trabalho 3, trabalho 3, folgo 2, qualquer coisa dessas é uma discussão, desculpa o termo, né? Mas ela é um pouco rasa. Eu acho que cabe aqui uma discussão, e isso sim é mais sofisticado, sobre o que você precisa. Aonde as pessoas estão rendendo mais, aonde as pessoas estão mais felizes, eventualmente, também. Isso é importante, né? Aqui não dá muito para mensurar uma esteira de produção, por exemplo, porque nós estamos falando de coisas que são
são muito diferentes. Cada processo é um processo, cada coisa é uma coisa. Enfim. Vocês acham que os lucros em um escritório de advocacia são abertos? A gente falou agora há pouco que aqui no Brasil não. O André até citou o nome do escritório, eu esqueci. Matos André, Filho. Exatamente. Todos têm acesso a esses resultados? A pesquisa traz isso? Só queria fazer uma observação sobre o que você colocou sobre o trabalho remoto e eu ia fazer uma eram umas outras. Como é que você mede essa produção? Como é que você... você usou um outro termo. É que você usou um termo. Esteira de produção, isso. E você sabe que na advocacia que a gente chama de escala, né? Que é a advocacia de volume, conhecida também como advocacia de massa, é muito possível se ter esteiras de produção, que são o número de processos elevados permite uma advocacia que caminhe com esteiras de produção. Achei interessante você levantar. Pode ser um tema até bom, né? Mas esse ponto sobre a transparência foi um outro aspecto destacado na pesquisa e nos lucros, que é cada vez na pesquisa e nos resultados, porque cada vez mais é valorizado pelos escritórios desses países e quase que uma tendência mesmo. Aproximadamente 30% dos entrevistados afirmaram manter uma postura aberta, porém cautelosa, para compartilhar métricas de lucro, ante 28%, que afirmam se manter fechados nesse aspecto. Então você vê, agora, eles falam sobre métrica, né? Então, mas eu gostei do termo que você trouxe, que é assim, um aberto, porém cauteloso, né? Abertura com cautela, né? Abertura com cautela. Exatamente por conta ainda dos modelos de contratação, né? A gente tem uma questão aqui, e você sabe que os prestadores de serviço, quando muito... Você tem que ter uma gestão que ultrapassa a questão do lucro para que você divulgue o lucro, né? Porque se você divulga, o cliente está vendo, né? E se o cliente está vendo, ele está sabendo se você teve muito ou pouco. E isso é sempre um aspecto delicado. Completamente. Né? Ainda mais quando você tem alguns investimentos em aspectos que o cliente pode não valorizar tanto. Por exemplo, por que você tem uma sede num lugar tão valorizado? Por que você tem as salas de reuniões tão bem montadas? Tem umas questões aí que são um pouco delicadas nessa questão. Então você faz com uma certa cautela. A tendência da indústria continua a inclinar-se para uma maior transparência, mesmo que uma minoria relativamente substancial, de 40%, mantenha algum tipo de restrição. É a cautela. Tá? Mesmo assim, os organizadores da pesquisa afirmam que a transparência da informação é essencial para uma métrica de lucro bem-sucedida. E isso faz sentido para que o conjunto do escritório saiba exatamente quais são os objetivos. O que a gente tem que entender é que também é interessante, se eu estabeleço meta para os advogados, é interessante ele saber por que eu estou estabelecendo aquela meta, né? Estou estabelecendo essa meta porque quero isso aqui, quero conquistar tal mercado, quero ter tal cara, entende? Quero ter um cliente, e quanto mais aberto for, e essa aberto até transversal, né? A questão dos building blocks, né? Que eu sei que a Daniele está trabalhando bastante fortemente, quer dizer, tudo isso são aspectos de gestão, de transparência, de transversalidade, de fluxo da informação e que favorecem o engajamento dos escritórios. Para finalizar, Lupe, creio que um dos bons conselhos da pesquisa é continuar investindo no aprimoramento dos mecanismos de controle sobre rentabilidade e lucratividade. E essa é a lição dessa edição, né? Quer dizer, tenha controle sobre isso, olhe com atenção para isso, veja métricas, veja novas métricas e com cautela, sem cautela, com restrição, sem restrição, tenha você, pelo menos como liderança do escritório, não pioneirismo, como liderança, tenha uma ideia exatamente e transborde essa ideia da melhor maneira possível para o desenvolvimento do próprio negócio. Com ternura ou com sofisticação, né? Eu acho que pode ter ternura e sofisticação. Né? Pois é, André, mas na verdade é que você fala muito sempre sobre isso é importante. Mas agora chegou a hora de perguntar para a Daniele Serafino. Me fala sobre os lucros da Daniele. Não, vamos agora para o nosso gesto de inovação do episódio hashtag número 42. Olá, estamos aqui no Gesto de Inovação e o tema de hoje é: o que os departamentos jurídicos esperam dos escritórios de advocacia? E quando a gente fala departamentos jurídicos, a gente poderia mudar a palavra, né? O que os clientes esperam dos escritórios de advocacia. Uma pesquisa de 2021 da Wolters Kluwer com profissionais jurídicos dos Estados Unidos e da Europa indicou que os principais atributos para a escolha de um escritório de advocacia são confiar no escritório, né? A gente pode entender talvez isso até como básico, né? Mas a necessidade
vontade é que eles confiem nesse escritório que vai dar esse apoio jurídico externo. O elemento 2 é ser especializado nos serviços que aquela empresa precisa. 3, e a gente vai falar bastante dele, usar tecnologia para entregar os melhores serviços. 4, demonstrar eficiência e produtividade. E 5, ter as melhores ferramentas para executar o seu trabalho. Segundo os dados dessa pesquisa, os departamentos jurídicos apontaram que menos de 1/3 dos escritórios cumpriam esses atributos. Em razão disso, 51% dos departamentos jurídicos manifestou que está insatisfeito com o relacionamento que tem com seu escritório de advocacia. E apenas 30% estão muito satisfeitos. Outra consequência é que 24% dos departamentos planejam mudar de escritório de advocacia. O número pode não parecer grande, mas ele é grande quando a gente compara com o ano anterior, 2020, onde apenas 13% dos departamentos indicavam que queriam mudar. A pesquisa também mostrou o maior interesse dos departamentos jurídicos em entenderem quais tecnologias os escritórios de advocacia estão usando na prática de seus serviços jurídicos. Não para fazer faturamento, para fazer back-office, mas sim na prática dos serviços jurídicos, reforçando a tendência da pressão por produtividade, eficiência e o consequente desafio de mais por menos. A gente até percebe, tem alguns índices de alguns departamentos jurídicos na sua política de contratação indicam que não pagarão por horas de advogados júniores. Ou seja, é sempre essa pressão por produtividade e por pagar aquilo que realmente, na visão deles, agrega valor ao serviço prestado. Outro dado interessante aponta que em 3 anos, 91% dos departamentos jurídicos dizem que a informação sobre as tecnologias empregadas pelos escritórios será elemento relevante para a decisão de contratação de um prestador de serviço jurídico externo. Isso representa 10 pontos de aumento em relação a 2020. As principais mudanças que os departamentos jurídicos esperam dos escritórios nesses 3 anos incluem esse maior uso da tecnologia para melhorar a produtividade, maior colaboração e transparência entre o escritório e a empresa, maior ênfase na inovação e uma mudança na forma de precificação dos seus serviços. A pressão por redução e controle de custos nos departamentos jurídicos também faz que esse fator preço passe a integrar pela primeira vez os 3 primeiros lugares de importância na avaliação da contratação de um escritório de advocacia. O uso da tecnologia continua sendo uma grande tendência desse mercado jurídico. Então não é surpreendente que os departamentos jurídicos estejam enfatizando a importância dos escritórios também adotarem e otimizarem seus serviços com o uso de tecnologia. Por outro lado, o que é novo aqui é que esse passa a ser um elemento de contratação ou não entre um prestador ou outro. Por outro lado, a pesquisa indica que apenas 63% dos escritórios planejam aumentar seus investimentos em tecnologia. O que isso significa? Uma lacuna na insatisfação entre essas partes. Se por um lado os clientes departamentos vão exigir que os escritórios tenham tecnologia para serem contratados, por outro lado, os escritórios, apenas 63% deles, admitem que querem investir em tecnologia. As dissonâncias de expectativas continuam demonstradas em relação a outros índices desse interessante relatório. Ao avaliar escritórios de advocacia, os fatores mais importantes para advogados corporativos são a capacidade desse escritório usar a tecnologia para melhorar a sua produtividade e eficiência. E, em último lugar, está a especialização que esse escritório tem. Já os escritórios de advocacia, quando perguntados o que os seus clientes esperam de você, eles acreditam que o principal critério é a sua especialização. Mais uma vez, a dissonância entre expectativas está aqui representada. Agora, um ponto de vista em comum entre os departamentos jurídicos e os escritórios que me chamou a atenção é que os entrevistados indicaram como as maiores barreiras para implementar uma mudança a resistência à mudança e a dificuldade de gerenciamento de mudanças por parte de suas organizações. O que me indica que tanto de um lado como o outro, compradores e vendedores, todos entendem que devem mudar. Todos sabem o que olhar, mas todos não sabem como fazer para mudar. A resistência à mudança e a dificuldade da liderança em entender a necessidade dessa mudança é o que vai impactar na velocidade que esse mercado se aproxima desse novo cenário jurídico. O que nos leva a lembrar que os skills mais admirados na nova economia e no mundo VUCA BUNNY é a flexibilidade e a adaptabilidade às constantes mudanças. Tem um comentário, gente, que poder que tem a palavra e a resistência, né?
Não é à toa que ela é enfrentada desde que o mundo é mundo, né? Que coisa. Esse é o desafio. É isso. Muito bem. Obrigado, Dani, André Porto Alegre, Daniele Serafino. Muito obrigado. Prazer estar do lado de vocês aqui, viu? É uma honra, aprendo todo dia muita coisa. E esse foi o nosso Gesto de Gestão número 42, hashtag 42. Deixa eu agradecer aqui o nosso queridíssimo Vitor Presoto, que tá na mesa de áudio ali, deixando as nossas vozes mais bonitas, e a Aline Nascimento, que edita e monta também o nosso Gesto de Gestão. Agradecer a Compasso Collab, de onde a gente fala aqui, do estúdio, que agora esse estúdio, você sabe que ele ganhou o nome de Estúdio André Porto Alegre, né? Tem uma vaga na garagem ali. Os fãs na porta igual também. no SBT, tem uma estrela assim. Gente, muito obrigado, até a próxima, se cuidem. Gesto de Gestão.